todas bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo do curso de Cálculo Diferencial Integral, uma produção aqui da Veltatec. O meu nome é Luiz Tavares e a partir de agora eu serei o seu professor. Nesse vídeo nós iremos iniciar o estudo dos limites de uma função. Iremos ver os casos de indeterminações e principalmente nós iremos ver as técnicas de fatoração para que a gente não caia na tentação de dividir alguma coisa por zero. Na verdade, é impossível dividir por zero. Cálculo diferencial e integral, aula 10, limite de uma função. O cálculo do limite é extremamente importante dentro do universo do cálculo, dentro da disciplina do cálculo. Entender os limites de continuidade e as técnicas de limite é muito importante para se dar muito bem aqui no universo de cálculo. Vamos tentar entender o que é o limite. Veja só, eu tenho aqui o gráfico de uma função qualquer, não importa para nós agora que tipo de curva que é essa aqui. Tá? O que importa para nós é o seguinte, se eu tenho esse domínio x, ele vai gerar para nós uma imagem y aqui, ó. E olha que coisa interessante. Se eu caminhar no eixo dos domínios, tendendo para A, me aproximando para A, ou seja, indo para o valor de A aqui, a imagem ela vai se aproximando, ela vai caminhando no sentido de B. Então, este valor aqui, ele é proporcional a este valor aqui. Ou seja, essa distância ela é proporcional a essa distância aqui. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês que existe um limite da função quando x tende a A. Então, olha, se eu pego esse valor de x e vou me aproximando de A, quanto mais próximo de A eu estiver, mais próximo de B a minha imagem também estará. Né? Se eu estiver em A, se você estiver em A, a sua imagem é exatamente B. É bem simples e intuitivo. Vamos dar uma olhadinha como é que vai ficar nos exercícios. Fazendo o primeiro exemplo. A ideia é pegar os exemplos mais simples e depois ir aumentando o nível de dificuldade. O primeiro limite que nós vamos calcular vai ser o limite da função 2x² menos 7x mais 4, justamente quando x tende a 2. Então, o que a gente vai fazer? Aonde tem x, eu vou substituir pelo valor 2. Vai ficar exatamente assim, olha. Então vai ter 2x², no lugar de x eu coloco 2² menos 7x. No lugar de x, eu substituo por 2. Fazendo as continhas, vou chegar à conclusão que o limite dessa função é menos 2. Quanto mais eu me aproximar pela direita ou pela esquerda de 2, mais eu vou me aproximar de menos 2, que é o limite. Não vou dizer para você que a grande maioria das vezes basta você substituir o valor e calcular o valor da função para este ponto, mas existem alguns tipos de limites que não vai dar para simplesmente substituir, e a gente já vai chegar lá e vamos conversar bastantão sobre isso aí. Próximo exemplo nós vamos ter aqui, ó, x² mais 7x menos 2 dividido por menos 3x mais 5. O que nós vamos fazer? Da mesma forma que o primeiro exemplo, aonde tem x, eu vou substituir pelo valor 1 aqui, ó. Substituindo, vai ficar assim, ó, 1² mais 7 vezes 1, dividido por menos 3x, né? No lugar de x, vou substituir pelo 1 que aparece aqui. Fazendo as devidas contas, cheguei à conclusão que é 6/2, ou simplesmente o limite dessa função, quando x tende a 1, o limite é 3. Muito simples, né? É bem didático, bem tranquilo, sai praticamente instantâneo aí. Dá uma olhada no terceiro exemplo aí, ó. Eu tenho agora o limite da raiz quadrada de x menos 1, dividido, aliás, raiz quadrada não, a raiz cúbica de x menos 1, lembrando que menos 1 está fora da raiz, né? Dividido por x menos 2, quando x tende a 27. Então,
Da mesma forma que fizemos com os dois primeiros, onde tem x, eu vou substituir pelo valor dado do limite ali. Ó. Então, vai ficar raiz cúbica de 27 menos 1 em cima e embaixo vai ficar 27 menos 2. A raiz cúbica de 27 é 3. 3 menos 1, embaixo 27 menos 2. Até quando eu tenho que copiar o valor limite e o x tende a alguma coisa? Até o momento da substituição, que é esse momento que nós estamos agora aqui. Ó. Então nós vamos ter em cima 3 menos 1, que é 2, e embaixo o 25. Então, o limite desta função, quando x tende a 27, é justamente 2/25. Ok, né? Dá uma olhadinha no próximo exemplo. Eu tenho agora x² menos 9 dividido por x menos 3, quando x tende a 3. Vamos substituir para ver o que acontece? No lugar de x, eu vou substituir pelo valor 3 aqui. Ó. Então eu vou ter 3² em cima, menos 9. Embaixo eu terei 3 menos 3. Você deve estar reparando que vai aparecer um problema aí, né? Justamente o 0 dividido por 0. O 0 aparecer aqui em cima, ok. É estranho, mas é possível. O 0 aqui embaixo não pode, não dá, não tem solução para isso. Esses casos de 0 dividido por 0 nós vamos chamar de indeterminações, tá bom? Então, esse é um dos infinitos exemplos onde substituir o valor do domínio no limite não vai funcionar, tá? Mas o que significa isso graficamente? Significa que para este domínio 3, a função não existe, ela deixa de acontecer, tá bom? Então, olha o que a gente vai fazer. Vamos voltar lá, neste caso, e vamos analisar com os olhos um pouquinho mais profundo. Olha o que nós temos lá em cima. Eu tenho um número ao quadrado, menos um outro número ao quadrado aqui, ó. Como assim um número ao quadrado? Você percebe que 9 tem uma raiz exata, né? Então, na verdade, isso aí, lá na faturação, quando você estava no primeiro grau, lá no Fundamental 2, sétimo ano, oitavo ano, você deve ter visto alguma coisa sobre os produtos notáveis. Isso é um produto notável. Essa aí é justamente a diferença de dois quadrados. Tá, ó. Como assim a diferença de dois quadrados? Ó, eu tenho um quadrado aqui, menos um outro quadrado aqui. Diferença de dois quadrados. Como é que a gente fatora isso? Você pode tranquilamente perceber que se eu extrair a raiz do primeiro membro, extrair a raiz do segundo membro, eu extraio essa raiz de forma muito simples. Raiz quadrada de x² é 2. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, por se tratar uma diferença, é o caso justamente do produto entre a soma e a diferença. Então, esta forma aqui é a forma mais condensada possível. E essa aqui é a forma fatorada. Esta expressão aqui em cima é exatamente igual a esta expressão aqui embaixo, fatorada. Então veja que eu tenho em cima x menos 3 e embaixo x menos 3. Eu posso simplificar. Simplificando e passando a limpo, eu tenho o limite de x mais 3 quando x tende a 3. E talvez a sua pergunta seja, até onde eu tenho que ficar escrevendo limite, limite, limite? Você vai escrever limite até você poder substituir o valor de x na função, que é este caso que nós estamos agora aqui. Ó. Eu deixo de ter um limite e vou chamar apenas de x, de y, né? O valor que você quiser. No caso aqui seria interessante y, né? Porque é a imagem da função. Então, ó, 3 mais 3, chegamos à conclusão que esse valor aqui é 6. Então, o limite desta função, quando x tende a 3, nós vamos chegar ao valor, à conclusão que o valor é 6. Dando uma olhadinha no próximo exemplo, olha o que vai acontecer. Eu tenho agora o limite da função x² menos 2x mais 1 dividido por x menos 1, quando x tende a 1. Antes de você sair fazendo a substituição, dá uma olhadinha só, tá meio que na cara aqui, né? Olha, se você pegar o valor de x aqui e substituir pelo valor que ele deu aqui, ó, eu vou ter 1 menos 1 e eu vou ter uma função dividida por 0.
vai cair em mais um caso de indeterminação. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos precisar fatorar. Nós vamos tentar fatorar esta expressão aqui em cima. E fatorando essa expressão, você vai chegar à conclusão e você vai perceber que aqui em cima trata-se, esse trinômio, ele se trata de uma direção, uma diferença de dois quadrados. Como assim a diferença de dois quadrados? Lembra, o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo e o quadrado do segundo? Se você não lembra disso, eu sugiro que você aqui mesmo no YouTube procure alguns vídeos que falem sobre produto notáveis e fatoração. Fatorando esse termo lá em cima, nós vamos chegar à seguinte conclusão. Eu vou ter a diferença de dois quadrados, ou simplesmente, eu tenho aqui, se é um quadrado, a minha base é elevada duas vezes. Então eu tenho x menos 1, x menos 1. Ou simplesmente, se você aplicar a distributiva aqui dos termos, termo a termo, 1 a 1, você vai chegar em x quadrado menos 2x mais 1. Tá bom? Mais uma vez, eu sugiro que se você ficou com dúvida e se restou dúvida nessa passagem, procure aqui mesmo no YouTube vídeos, aulas, explicações sobre produtos notáveis. Veja que eu tenho x menos 1 em cima e tenho x menos 1 embaixo. Eu posso simplificar os dois. Passando isso a limpo, nós vamos ter que o limite de x menos 1 quando x tende a 1. Agora basta fazer o quê? Basta substituir. Eu tenho 1 menos 1, chegamos à conclusão que o limite é zero. O limite desta função, quando x tende a 1, é zero. Bem simples, né? Dando uma olhada no último exemplo. Olha só, eu tenho um limite de 3x² mais x dividido por x² menos 7x. Mais uma vez, você percebeu que se eu pegar o zero e substituir aqui embaixo, eu tenho zero no denominador. E zero no denominador a gente não consegue falar nada, a gente não consegue fazer nada. Então o que a gente vai precisar fazer? Fatorar em cima e embaixo. Como é que eu posso fatorar? Aliás, o que é a fatoração? Fatoração é transformar somas e subtrações em produtos. Aqui eu tinha uma diferença e essa diferença eu transformei em um produto. Eu fatorei. Aqui em cima eu tinha subtrações e somas e transformei em um produto. Tá? Não quero ser repetitivo, nem vai ficar muito chato de ficar falando toda hora a mesma coisa, mas eu sugiro que você procure vídeos sobre técnicas de fatoração. Então aqui em cima eu tenho 3x² e x. Eu tenho dois termos aqui. E nos dois termos eu tenho x. Então eu posso colocar x em evidência. Mas, professor, eu até entendo que eu tenho x dos dois lados, mas qual dos dois eu coloco em evidência, o x² ou o x? Quando você for colocar em evidência, você deve procurar a variável que tiver o menor expoente. Da mesma forma que se você tivesse múltiplos de números aqui, você sempre vai colocar em evidência o menor múltiplo comum. Tá bom? Então, olha só. Colocando o x em evidência, eu vou ter o seguinte, 3x² dividido por x, eu tenho 3x. Veja que se eu aplicar a distributiva aqui, eu tenho que chegar exatamente no valor lá em cima, né? Então, sinal de mais. O x é 1 aqui, então, porque vai acontecer o seguinte, x vezes 3x, 3x², x vezes 1, x. Acabou. E embaixo é a mesma coisa, né? Eu tenho x no segundo membro e x no primeiro membro. Vou colocar x em evidência. x² dividido por x é x, né? Porque x vezes x, x², sinal de menos. 7x dividido por x, sobra o 7. Então, mais uma vez, se você aplicar a distributiva aqui, você tem que chegar nesse termo que está aqui. Veja que você tem o x multiplicando em cima e o x multiplicando embaixo. Eu posso simplificar esta equação aí. Simplificando a equação, passo a ter 3x mais 1 em cima, dividido por x menos 7. Agora a gente consegue substituir. Substituindo o zero
exatamente onde tem o x, vai ficar 3 vezes 0 em cima, e embaixo vai ficar 0 menos 7. Veja que ao simplificar você não tem possibilidade nenhuma de ter 0 como denominador. E se ao simplificar você ainda tem 0 no denominador, ou existe a possibilidade de você simplificar mais uma vez, ou você simplificou de uma forma equivocada. É interessante que você reveja aí a sua simplificação. Em cima vai ficar assim, ó, 3 vezes 0 mais 1 é 3, né? 0 menos 7 é menos 7. Então, o limite desta função, quando x tende a 0, é exatamente menos 1/7. Esse vídeo está ficando por aqui. Eu queria deixar a mensagem, antes de terminar, de que estudar limites de funções dentro do universo do cálculo é algo essencial, é muito importante. Obrigado por ter ficado comigo até agora e eu aguardo você para o nosso próximo vídeo.